Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. By the way, Mr. Honeycutt, there is one other small item I ought to mention to you about the car. Do. It's haunted. Haunted? You don't say. Oh, yes, without a doubt. The car is quite haunted. It's been haunted ever since it came off the assembly line. And every single one of its owners can attest to this fact. Well, now, I don't suppose you'd mind telling me how it's haunted. You stand right there. Or how I can unhaunt it. Oh, you'll find out soon enough. I will. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo aqui a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu me chamo Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje é o dia da mentira, 1º de abril. Nós vamos falar sobre o episódio que fala sobre a verdade, né, Marcos? Episódio número 50 da série Além da Imaginação e episódio número 14 da 2ª temporada, The Whole Truth, que significa o quê? É toda a verdade, né? Dirigido pelo James Sheldon, que é um cara, gente, esse episódio, eu tenho algumas considerações, assim, críticas ao episódio, mas ele é um cara que ele dirigiu episódios inacreditáveis além da imaginação. Por exemplo, It's a Good Life, que é o episódio do menino terrível, né? Um episódio, o único, cujo roteiro é do Ray Bradbury, né? Que é o I Think the Body Electric. Pois é, esse cara é foda, né, Marcos? Esse diretor, né? De um episódio filmado em vídeo, cara. Um episódio com muitos problemas também, gente. A gente pegou logo em seguida 2 episódios que a gente tem algumas críticas, né? Bom, eu tenho, não sei você. Esse diretor, o James Sheldon, como você mesmo falou, ele dirigiu alguns episódios muito queridos da série. Ele fez muito sucesso nos anos 50, final dos anos 50, com uma série da TV americana chamada The Millionaire, que era uma série comédia em que um cara que ganhou multimilionário, ele dava $1 milhão para as pessoas e para saber o que elas iam fazer com aquilo. E os episódios acompanhavam o que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro que ela ganhou sem aviso, né? E não sei se passou na televisão brasileira, eu nunca assisti, fez muito sucesso na época, na TV americana, e ele também era um cara basicamente diretor de TV, dirigiu episódios de muitas e muitas séries de sucesso, dirigiu episódios da série Route 66, a Rota 66, que essa sim, eu sei que passou no Brasil, e quem tem idade para ter visto gostava muito, era um grande sucesso, enfim. É um cara muito habilidoso, excelente diretor, pena que ele foi agraciado, só que não, em dirigir um dos episódios que foi gravado em videotape e que afeta demais, infelizmente, a qualidade da fotografia e, né, da produção em si. É uma pena. Eu também acho, viu? Um episódio que, muita gente coloca como um dos piores episódios da temporada, hein? Mas aí é aquele negócio, né, gente? Vocês assistam aí para ter as suas considerações. É um episódio de comédia, bem humorado, né? Mas eu acho que ele falha miseravelmente em apresentar. Ele quer dar uma lição de moral, tá, no espectador, mas ele falha miseravelmente, inclusive nisso, tá? Inspirou aquele filme do Jim Carrey, né? O Mentiroso, por exemplo, porque a gente vai falar sobre o plot, mas tem esse filme aí do cara que não é um advogado, né? E ele não consegue de jeito nenhum mais mentir, né? Que é um filme de 97, que ele tá... eu gosto de Jim Carrey, tá, gente? Só considerando aqui, gosto dele, é uma pessoa que me emociona muito, inclusive agora nessa fase da vida dele, mas ele tem os filmes que ele tá extremamente careteiro, e esse é um dos, né? O Mentiroso, né? A caracterice dele tá com tudo e não tá prosa, né? Ele tava nessa época, ele tava imparável, né? No overact e nas caretas. Não, e eu gosto disso nele, aquele eu mesmo e Irene, eu acho hilário, dou risada alta. Eu até acho que o Mentiroso também é uma espécie de filme para um domingo à tarde, a família assistir e cascar o bico, entendeu? Tem as cenas maravilhosas, aquela cena que ele tá no elevador, por exemplo, e ele tá saindo do elevador e fala:
e grita assim, fui eu, né? Dando a entender que ele soltou um pum lá, porque tá todo mundo tampando o nariz. Então tem umas cenas engraçadas, né? Alguém peidei, não sei quem fui, né? Nós estamos escatológicos aqui, né? Mas assim, é um episódio divertido. A intenção dele é ser divertido e passar uma lição de moral, né? Porém, eu acho que ele falha nisso, apesar de ter, por exemplo, Jack Carson, que ele é um ator inacreditável, né? Que é o protagonista dessa história, né, que é o cara que não vai conseguir mais mentir. Um cara que, por exemplo, participou de filme com a Joan Crawford, sabe? Hitchcock Presents, era um comediante famoso. Ele fez uma série de filmes de comédia com o comediante Dennis Morgan. Esses filmes foram muito sucesso ali nos final dos anos 40, anos 50. Ele fazia um time que lembrava um pouco o time ali do Jerry Lewis com o Jim Martin, essa coisa da dupla de comediantes que faziam vários filmes onde eles faziam personagens muito próximos, assim. Enfim, e um era escada para o outro. Então ele fez muito sucesso nessa época, nas comédias junto com o Dennis Morgan. Também foi um cara que muito sucesso, trabalhou bastante na televisão, tem muitos créditos dele na TV, era um cara muito talentoso e ele tá muito bem, né, nesse papel. Ele tá engraçadíssimo, né? Ele tem uma agilidade, uma vivacidade na interpretação dele que é muito bacana, assim, que talvez o ponto alto do episódio é vê-lo enrolando as pessoas para vender esses carros velhos e podres, né, que ele tenta vender no episódio. Sim, faleceu jovem, né, faleceu aos 52 anos, o quê? 2 anos depois que esse episódio foi ao ar, né, episódio é de 61, em 63 ele faleceu, então é um cara que realmente era um talento mesmo do cinema, da rádio, né? Então é pena que eu acho que, sinceramente, é um episódio que ele fica aquém da qualidade que ali na Imaginação costuma ter, né? Mas vamos lá, a sinopse para que a gente possa, né, falar aqui as nossas impressões e pontuar o que a gente gostou. Nós vamos ali ver ali numa concessionária um homem chamado Harvey Honeycutt, que ele é um vendedor de carros usados, né? E ele é um cara falante, acelerado, e você vê que ele tá ali tentando, por exemplo, enrolar um casal que tá ali olhando os carros, né? Ele não deixa as pessoas nem falarem nada, já vai dando as considerações dele, falando que o veículo é perfeito, o veículo é maravilhoso, e já tá caindo, por exemplo, lá o para-choque traseiro do carro, né? Ou seja, ele tá enrolando as pessoas para poder comprar os carros um valor superior do que eles valem realmente. E enquanto isso, ele tá lá atendendo o casal, vê que chega um senhor, um velhinho, né? Com um daqueles modelos A, né, antigos, e tá lá limpando carinhosamente o carro, né? Ele pede licença aos jovens e vai lá falar com o velhinho. Fala, eu tô querendo vender aqui esse carro é muito querido. Ele fala assim, olha, seu carro não vale quase nada. Eu praticamente teria que desmontá-lo todo e vender as peças para que ele tivesse qualquer valor. Eu dou, sei lá, $15 pro senhor. Aí o velhinho fala, nossa, não, $15, esse carro significa muito para mim, né? Aí ele fala, não, ok, eu dou $20 pro senhor. Mas realmente $20 é muito pouco, né? Esse é um carro que ele tá na história da minha vida e tal, é um belo carro, você pode ver que está muito bem conservado. Olha, eu dou no máximo $25. O velho ainda pede, por exemplo, para que ele aumente para 30, mas ele não aceita de jeito nenhum, né? E é claro que ele está botando um olho gordo no carro, porque o carro realmente tem uma boa aparência. E ele manda o velhinho lá para dentro para levar a papelada e assinando tudo, para poder, enquanto isso, voltar lá para os jovens lá, tentar finalizar essa venda, né? Fala para eles sentarem lá no carro, que basta levar um vinhozinho, umas velas que dá para jantar ali dentro do carro que eles estão olhando, que é uma verdadeira lata velha. Volta lá para o velhinho, e o velho já assinou as coisas, e fala assim, olha, está aqui toda a papelada e tal. Aí quando o velhinho deu a papelada assinada, o Honeycutt já é o dono do modelo A, ele fala assim, ó, eu tenho que falar pro senhor, esse carro aí é assombrado, né? Aí todo mundo que tá assistindo, né? O carro assombrado, tipo, eu mesma pensei, porra, Christine? Não é Christine, né? O velho não explica por que o carro é assombrado. Não fala assim, ó. O velho fala assim, você acha que você fez um grande negócio, né? Com esse carro aí, você me pagou bem pouquinho, mas você vai ter tempo para refletir no que você adquiriu. E você só vai conseguir se livrar
dessa assombração quando você vender esse carro, né? E ele não entende nada, acho que o velho tá falando balela e tal, e o velho vai embora, né? E falando para ele que inclusive ele vai ter que começar a questionar algumas coisas, né? Imediatamente, para encurtar a história, né? O Harvey, ele começa, por exemplo, a falar toda a verdade. Ele não consegue mentir de jeito nenhum. Chega para os jovens lá, pro casalzinho, fala: isso aí é uma lata velha, não vale a pena, tá tudo podre, entendeu? Não deveria nem estar aqui para vender. E aí fica todo mundo chocado, olhando para ele: como assim, meu senhor? Então é isso mesmo. E ele fazendo aquelas caras que tá sofrendo, né, enquanto ele tá falando isso, porque nem ele tá entendendo o que tá acontecendo. E a partir daí no filme, né, você vai ver assim, nos vários contatos que ele vai ter com as pessoas, em várias ocasiões que inclusive vão trazer prejuízo financeiro para ele, já que ele é um cara que ele vive disso, de principalmente enrolar as pessoas para poder comprar esses carros, esses veículos de baixa qualidade. E já que ele não consegue mentir de jeito nenhum, então ele vai tomando prejuízo financeiro, inclusive quando o cara que trabalha com ele, o funcionário dele, que é uma espécie de Rick Moranis wannabe, né, de óculinho baixinho, né, começa a ficar bem puto com ele, porque uma coisa é ele ser justo, né, que um rapazinho fala, mas outra coisa é ele começar a prejudicar totalmente o funcionamento das vendas de carros, inclusive falar na cara dele, né? Ele falar na fuça do menino. E sobre aquele aumento que o senhor me prometeu? Aí ele fala: olha, eu falo para todos os meninos que trabalham aqui que eu vou aumentar e eu nunca aumento. Eles saem do trabalho aqui recebendo exatamente a mesma coisa que eles entraram. Ele toma um socão na cara. O menino fica puto, né? Então ele começa a ter prejuízo de toda espécie, inclusive com a esposa, né? Porque ele vai falar a verdade, que ele ficava... Ele, em vez de ele falar que ia fazer inventário, ele falava que ia jogar com os rapazes. Eu te juro que ele ia falar que ia estar com alguma mina. Então ele fala assim: eu estava ali com a minha amante, né, e tal, no motel, né. É que Twilight Zone é pudica, né, mas o que tu achou? Eu achei que é curioso, é bem divertida essa interação dele com o funcionário. Tem o soco que o funcionário dá nele, que é um soco, não é a melhor coreografia de soco que a gente vai ver na vida, né, pra dizer a verdade, mas é divertido. Esse cara que faz o funcionário, que é o Art Johnson, uma curiosidade sobre ele trabalhou muito com dublagem de desenhos. Ele trabalhou na dublagem de Animaniacs, do Zé Colmeia, os Smurfs, os Flintstones, fazendo personagens secundários. Scooby-Doo. Ele tem uma vozinha engraçada, né? Mesmo, esse personagem. Isso. Ele trabalhou bastante com dublagem, enfim. E ele é um cara que tem claro, né, um tipo todo pra comédia mesmo, né? Enfim. E é divertido mas ao mesmo tempo que é divertido, a gente tem que admitir que é um tanto quanto bobo, né? Essa coisa dele falar que tava jogando pôquer. Esse episódio todo ele tem um pouco isso, né? Ele faz humor, é um humor bem leve, até tolo, até certo ponto, né? Ele não consegue ter nenhuma coisa para contrabalancear isso, né? Como a gente viu, por exemplo, quando eles usam o humor junto com o drama naquele episódio, por exemplo, Time Enough at Last. É um episódio que tem um equilíbrio entre as duas coisas maravilhoso, quase que perfeito. Aqui é uma tentativa de fazer um humor leve que, na verdade, de tão leve acaba ficando pouco substancioso, eu diria, né? Não, e é um episódio estranho, né? Eu já vou até me aproximar do final do episódio para explicar o meu ponto, que é assim, essa época é o quê? Guerra Fria, né? Então tem todo aquele negócio lá do anticomunismo, e falar nomes de políticos mesmo da época, né? Por exemplo, o momento lá que vai aparecer o Nikita Khrushchev, né? Que é o premier, né? Da Rússia. Então ele vai aparecer para comprar o carro por algum motivo, saca? Sendo que antes estava um político lá conversando com ele, que é um discurso assim muito fácil. Cara, eu vou pedir desculpa para poder explicar. Mas assim, é um discurso de antipolítica, que hoje em dia a gente está inclusive sofrendo com isso daí, né? Que todo político é mentiroso, que todo político, né, quer te prejudicar e tal. É um discurso de antipolítica. Claro, as pessoas têm sua subjetividade, colocam isso nos seus filmes, nas suas séries e tal, colocam suas impressões. Claro que a gente tem uma percepção ruim, né, dos políticos, mas isso daí afasta as pessoas de conversar sobre política, né?
E hoje a gente sofre por causa disso. O que eu quero dizer é o seguinte, quando aparece esse político, aí você já pensa, né, na história. O cara se fala que é o justo, não sei o que lá, o político X justo. Eu sou um cara honesto, justo e tal, blá, 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 blá. E tal, e você fala, putz, o cara vai vender o carro para esse político e, porra, o cara nunca mais vai conseguir mentir. E ele fala isso, né? Ele pega e fala assim, eu não posso ficar, imagina, eu nunca mais vou conseguir fazer um discurso e tal. Então tem coisas esquisitas nesse episódio que, claro, gente, são retratos lá dessa época. Eu tô vendo aqui o roteiro é do próprio Rod Serling, né? Então tem esse lance estranho, né? Porque caso vocês não saibam, assim, para quem não assistiu ainda, que espero que vocês assistam, né? Independente da nossa percepção, das nossas opiniões aqui, tem um momento que vai se falar do Jack Kennedy, né, do político, e o episódio ele foi ao ar na mesma tarde que o Jack Kennedy foi empossado como presidente dos Estados Unidos. Então é meio esquisito, sabe? O episódio, claro que as pessoas não sabiam, bota essa linha, e até porque o episódio não era ao vivo. Apesar dele ter essa gravação feita em vídeo, que dava aquela impressão de coisa ao vivo, gravada na hora, como Playhouse 90, ele é um episódio que já tinha sido gravado antes, já tinha sido produzido antes. Então, chega a ser esquisito, né? Mas é uma espécie, o episódio soa para mim como uma espécie de ferramenta de propaganda, sabe? Política, né? De alguma maneira. Quer dizer que Khrushchev, assim, a gente estava até conversando o que o Nikita Khrushchev fez, né, e tal, né, chega a ser só engraçado, como se ele estivesse falando toda a verdade a partir dali, porque é o cara que vai comprar o carro. Tem uma coisa meio profética que ele fala do Kennedy e do Khrushchev. E é engraçado que o Kennedy e o Khrushchev vão realmente ser protagonistas de vários episódios em que a coisa vai esquentar nas relações entre Estados Unidos e União Soviética, por conta inclusive de Cuba também. Você vai ter a crise dos mísseis, você vai ter uma série de coisas ali muito marcantes, inclusive o medo, né, da guerra nuclear vai justamente acontecer por conta das tensões que ocorrem enquanto está Khrushchev no poder na União Soviética e o John Kennedy no poder nos Estados Unidos. É uma coisa interessante isso. O Khrushchev... eu tô chamando ele de Khrushchev e o nome dele é Khrushchev. Adoro. O Nikita Khrushchev também é o cara que ele vem após o Stalin, após a morte do Stalin, e ele é o cara que vai abrir os arquivos do stalinismo, né? E é interessante ele ter então parece que ele foi mesmo amaldiçoado com o poder da verdade que o carro inspira, né, e tal. Isso. Ele acaba tendo que revelar o que aconteceu durante os período a perseguição que o stalinista, as execuções, as prisões ilegais, as torturas, etc. e tal, todas as atrocidades cometidas durante o período do stalinismo e toda a repressão, sobretudo contra os intelectuais também. Ele acaba abrindo esses arquivos. Então é interessante que tem um sabor meio profético esse episódio. É até mais interessante isso do que o episódio em si, né? É verdade, as coisas que é por trás disso, as ideias, né? Inclusive, para quem escutou os nossos podcasts da temporada passada, a gente falou sobre um episódio chamado Mr. Beavis, né? Que é o do cara lá que ele tem uma vida simples e tal, só que aparece um anjo que quer melhorar a vida dele, é uma espécie de coach, né, de vida, né, para ele se vestir bem, para ele ser um cara mais rico e tal. Então o Serling, ele tinha uma ideia de fazer, a gente comentou isso na época, né, que ele queria fazer do Mr. Beavis ter um programa, um spin-off, né? Então quer dizer que haveria, sim, nesse programa que ele estava idealizando, episódios, por exemplo, que o Mr. Beavis era abençoado por um anjo e com essa capacidade de só dizer apenas a verdade. No outro episódio ele seria um vendedor de carros usados. Então quer dizer que o Serling, ele tinha uma ideia, inclusive, de fazer um spin-off que depois acabou não se aproveitando, porque não aconteceu, né? Esse spin-off aí com esse personagem para ser ali na imaginação. E o episódio em si também, eles tinham umas ideias interessantes para o episódio, mas que na época não foram realizadas. A gente fica pensando realmente que seria esquisito, né? Porque diz que é assim, por exemplo, Nikita Khrushchev, depois de comprar esse modelo né, desse vendedor, ele enfrentaria repórteres em uma conferência de imprensa
na qual o Khrushchev involuntariamente ia defender o padrão de vida americano em comparação ao da União Soviética, porque ele não poderia mentir. Quer dizer que ia soar como uma coisa assim, uma ferramenta muito política, né, de propaganda da política americana, no modo de vida americano, né? Então eu fico pensando assim, sabe, toda a época que o episódio tá contido ali, no que estava acontecendo, e como, de certa maneira, o episódio ele não funciona nem por uma questão moral. Por quê? Vou explicar. O personagem, ele acaba tentando no final fazer uma coisa incorreta, né? A lição de moral seria ali que ele não poderia falar mais nenhuma mentira, teria que, né? Ele só conseguiria se livrar dessa maldição se ele vendesse esse carro. Mas ele acaba, através desse político, que fala que é o sincerão, é o justão, aí que fica conversando com ele, indicando para fazer a venda para esse premier, entendeu? O Khrushchev. Quer dizer que ele acaba se livrando e ele não vejo nenhuma linha assim num diálogo nele depois que essa questão moral funcione. A gente tem ali, por exemplo, o filme do Jim Carrey, que eu mencionei. Ele é um cara que é um advogado, né? Então, se pressupõe ali que o advogado mente, não é isso? Que também eu acho que já é um juízo estranho de valor, né? Você achar que alguém exerce advocacia para especificamente mentir. Mas no caso desse personagem do Jim Carrey, que é um advogado, é um cara que é separado, inclusive é o filho, né, dele que fala que nunca mais quer que o pai minta, aí ele começa a falar a verdade e se embananando todo com o negócio. Mas tem uma lição de moral porque tem esse negócio do valor da família, por exemplo, né? Ele vai começar a entender que é muito mais importante para ele a aproximação do filho, dessa ex-esposa, de coisas mais simples da vida. Um caso de guarda, por exemplo, que ele vai ter que ir para o tribunal e que ele vai conseguir vencer, apesar de estar sob a maldição de não poder mentir, vai trazer dano para as crianças. Então existe uma lição de moral ali que a mentira, né, ela a troco do sucesso, da fama e tal, que não é tudo, entendeu? Que você vai se sentir prejudicado em algum momento e você vai ter que rever, sabe, o jeito que você está vivendo. Agora, esse cara aí que é o vendedor de carros do episódio da série na Imaginação, o cara, um político vai lá conversar com ele, acabam os dois conversando, entrando ali num consenso ali, ele mostra no jornal, fulano tá aqui na cidade, né, que a gente vai descobrir que é o Khrushchev aí, e tal, porque quer dizer que esse cara vai ter que falar toda a verdade e tal, e no final ele não parece ter nenhuma reflexão, sabe, sobre tudo que aconteceu com eles. Eu tô me fazendo entender? Sim. Ele não tem nenhuma reflexão sobre isso. Ele apenas passou para frente o veículo, ok, para mostrar que, na verdade, um modo de vida americano que é o certo, é correto, né? Então é meio esquisito, assim, é um episódio estranho para mim, apesar de ter um grande ator, né? Ter um diretor importante, apesar de não conseguir exercer, a questão da fotografia do episódio é muito problemática, movimentação de câmera, tudo. Assim não tem, né? Na verdade. Então é muito debilitado o episódio. Você tem muita razão no que você falou. Mesmo na própria série Além da Imaginação, se a gente lembrar de outros episódios, chega uma pessoa que traz um objeto mágico, um objeto com poderes sobrenaturais. Em muitos episódios, você lembra do episódio por exemplo, do pistoleiro alcoólatra? Nossa, sim, e episódio maravilhoso. Uhum. Esse objeto mágico acaba fazendo com que a pessoa reflita, ela tem uma mudança, como você mesma falou, o comportamento dela muda porque ela começa a repensar o contexto de vida que ela tem a partir da mudança que aquele objeto mágico traz. No caso aqui, o carro é trazido pelo tio Petri da série da cadela Lassie, né, o George Chandler e tal. Mas o cara, diante disso, de ser obrigado a falar a verdade, ele realmente não muda nada, ele não tem arco, esse personagem. Ele não sai de um lugar para chegar no outro. Ele quer se livrar desse problema dele estar falando a verdade para ele poder voltar a mentir, vender os carros dele e voltar para a vida normal dele, que é ser um trambiqueiro, né? Exatamente, né? Ou seja, não tem... Que lição de moral que é essa? Né? Então eu tenho a impressão que, claro, que o Serling, né, em toda a produção aí da Cayuga, também tem uma pressão para você, sabe, on the roll, né? Você tem que pegar, escrever roteiro, bora juntar a galera e tal, e nem tudo funciona,
Não são roteiros, por exemplo, que nem alguns episódios que a gente já comentou dessa segunda temporada, que eles são maturados. Eles já existem na mão do Seren por muitos anos, sabe? Ele conseguiu lapidar, entendeu? Mesmo com toda a censura que o irritava muito, né? Ele conseguia pegar ideias que ele tinha dentro do coração e botar, né? E falar, nossa, olha, um grande episódio. A gente falou, por exemplo, de Dust, né? Que pra mim, nossa, que episódio do caramba, né? Emocionante. E aí depois ficam vindo episódios assim que, saca, que as ideias não foram muito bem elaboradas ali. Mesmo tendo bons diretores em cena. E eu fico pensando, sabe? Total de economia, foram 6 episódios que foram gravados nesse formato aí, que não é película, que é de vídeo, né? De filmagem de... É um terror, né? É difícil, a gente até tem episódios interessantes, mas é difícil até a gente conseguir elogiar, porque é difícil, cara. Não tem remasterização que salve esses episódios. E a economia foi coisa de, sei lá, de $30 mil na época. Entendeu? Então, é isso que é o problema, porque são episódios que o problema não é nem de roteiro, às vezes, a ausência de profundidade nas cenas, entendeu? São deficientes, e eu acho que o Seren devia estar com uma puta de uma má vontade fazendo isso daí. Eu tenho essa impressão também, sabe? Que esses episódios também tinham uma certa má vontade. Não sei se eu tô sendo justa, talvez não, né? Mas eu acho que o irritava profundamente esses cortes de gastos aí, onde ele não tinha, cara, ele não tinha como decidir algumas coisas, né? Foda. Uhum. Ele realmente externou várias vezes o descontentamento dele com esses episódios, com o resultado deles. Episódios filmados, feitos em videotape. Mas, se serve de consolo para os nossos ouvintes, não desanimem, porque essa segunda temporada tem alguns episódios fracos, mas a coisa já vai começar a esquentar de novo e vão vir alguns excelentes episódios aí para frente. Essa segunda temporada, apesar de ter... Ela talvez uma temporada com muitos altos e baixos, mas ela tem alguns dos melhores episódios da série, inclusive no hall de episódios dela, né? Chegaremos a eles. Né? Sim. Interessante também aqui comentar, a gente não falou sobre isso, o episódio, claro, muitos episódios foram adaptados ali para programas de rádio, né? Dramas de rádio, né? E nesse drama de rádio aí, em vez de ser o Khrushchev aí tal, da União Soviética, né? É um emir do Oriente Médio. Ou seja, dá para ficar mudando, né? O país da pessoa que aparece para comprar o carro, né? Então sei lá, cara, é um episódio divertido, gente. O tom dele é muito leve, mas só pra mim um tanto quanto irritante quando você pega assim uma produção que você sabe que o Seren não gostou, entendeu? Tem várias, até coisas que a gente elogiou muito aqui. O Seren não gostou porque ele não gostou do jeito como foi filmado, não gostou do resultado. Então pra ele era muito frustrante e acaba sendo pra gente também frustrante, né? A gente acompanhar, sabendo que o cara não tava muito satisfeito, né, com o que tava acontecendo, né? Então, uma das últimas diálogos do filme é isso, né? É o personagem ligando, né, pra poder falar com o Kennedy e tal. Então isso é muito esquisito e deve ser estranhíssimo na época, né? Quando o pessoal foi assistir à noite na televisão, de tarde o Kennedy tava sendo empossado, né? Que porra era essa, né? Interessante. Pois é. Então vamos lá às nossas recomendações de filmes. Eu vou ser bastante óbvio, infelizmente, não vou ter muito como fugir. E eu vou indicar um filme que ele é baseado num livro. O livro é do Ian McEwan, que chama Reparação, Atonement. E esse filme é sobre os reflexos terríveis que podem advir de uma mentira. E é o filme Desejo Reparação, dirigido pelo Joey Wright, que é com a Keira Knightley e o James McAvoy, um filme de 2007 belíssimo. Tem uma participação também da Saoirse Ronan e da Vanessa Redgrave, participações importantes das duas. Sensacional esse filme. Então, não vou contar muita coisa, muita gente já viu, né? Chega a ser meio, né, chover no molhado para quem já assistiu, mas quem ainda não teve a oportunidade de ver, assista. Ele tem entre outras coisas, ele tem um impressionante plano sequência em um determinado momento, que é de cair o queixo. Enfim, vale muito a pena. É lindo, eu gosto bastante. Eu lembro que na revisão, nas várias revisões que eu fiz, eu continuo odiando o personagem da Saoirse
Ronan e tal, que ela aparece depois, pedindo perdão por tudo que ela fez, sabe? Mas eu falo, caralho, morra. Então, a minha recomendação vai ser um filme de 2009 chamado A Invenção da Mentira. Esse filme aí é um filme que é interessante porque ele mostra um mundo onde as pessoas não mentem, todos falam a verdade absoluta até uma pessoa começar a falar mentiras. Olha, é muito interessante, é com aquele Ricky Gervais, né? Com a Jennifer Garner, o Jonah Hill, ou aquele comediante Louis C.K., né? Tem um grande elenco aí, tem até a Tina Fey, inclusive. Que aqui no Brasil saiu como o primeiro mentiroso. Ele vai invertendo essa questão de colocar a mentira no campo da moralidade. Bom, esse personagem aí que o Ricky Gervais faz, ele é o Mark, ele é um perdedor, assim, um perdedor nato, né? Como o filme retrata ele. Que trabalha como roteirista para o cinema. Detalhe, não existe ficção no mundo onde não se pode mentir, ou seja, os filmes são basicamente textos sobre fatos históricos reais, sabe? Lidos por um narrador em tom professoral, né? Ou seja, é um mundo muito estranho, né, e chato, né? Então a gente vai ver como é que é a progressão, como é que são as relações e as consequências desse personagem. Acaba começando a mentir nesse mundo. Tudo que ele fala, como é um mundo onde não existe a mentira, né? As pessoas vão entender como verdade. Então essa é a minha recomendação aí. O filme, na verdade, é o Primeiro Mentiroso, né, que é uma fábula aí sobre a mentira, inclusive a religião, né? Leia o texto lá do um cara que escreve bem pra caramba, né, que é lá do Cinegnose, Cinema Secreto Cinegnose, que você vai ver um texto muito legal dele sobre o filme, né? Onde ele, claro, explicou muito melhor assim, a percepção dele sobre uma história assim dessa que a gente no mundo, né? Isso é interessante, né? A coisa da mentira é uma questão moral, né? Pra gente, né? Honestidade e tal, são valores, né? Você falar a verdade. Mas esse filme, você mentir não é uma questão de moralidade ou de imoralidade. O filme leva isso como uma questão amoral. Não existe moral nenhuma em torno disso. Então, é interessante como eles constroem essa história, viu? Vale a pena. E a gente, como vocês sabem, né? A gente está escolhendo aqui musiquinha no final do podcast, que toca lá no nosso MP3 do site. Você escolheu alguma coisa dessa vez, meu querido? Pra tocar no finalzinho? Eu escolhi a música do Serj Tankian, Lai Lai Lai. Gente, eu adoro essa música. Eu fico em casa cantarolando aqui. Lai 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 Lai. Muito boa. Muito boa. Ela foi trilha sonora da abertura da série de terror do Mick Garris, a Fear Itself. O pessoal talvez lembre quando escutaram essa melodia, né? É muito boa essa série, gente. Se vocês acharem pra baixar, tá difícil. Mas, cara, é muito maneiro. Tem episódio do Vendigo, que ele é show de bola, né? Eu gosto. Aliás, o Vendigo é um dos personagens, assim, de mitologia, né, do horror, que eu tenho tremenda curiosidade. Mas é muito bom. É o Serj Tankian, gente, pelo amor de Deus, né? Que é um cara muito político, né? Ele fala muito sobre a questão do genocídio armênio, né? Ele coloca isso no trabalho dele, na vida dele. O perfil dele é muito crítico a esses políticos, né? Que são pilantras e tal, estão sacaneando. Então, cara, é demais. Eu amo esse cara de paixão e obrigada pela recomendação. Bom, muito bem. Agradecendo, né, ouvinte, obrigado mais uma vez com a gente aqui no finalzinho do podcast. Espero que a gente grave mais alguns programas, né, Marcos? Sem ficar reclamando dos episódios. Senão as pessoas podem achar a gente chato, né? Vai ter muita coisa boa pra frente aí. O pessoal não pede por esperar. Vamos lembrar que essa temporada, tudo bem que vai demorar um pouquinho, mas tem o famosíssimo The Obsolete Man, né? Então a gente tem um longo caminho até lá, mas vai ser um caminho bonito, gente. Paciência que a gente vai começar a elogiar mais os episódios, tá? É que foram 2 episódios seguidos assim que a gente teve um pouco de crítica, né? Em relação aos roteiros. Mas, hashtag I love Rod Serling, não tem essa não. A gente gosta dele, mesmo com episódios mais mornos como esse, tá? E é isso, a gente deixa aqui então aquele abraço gostoso. Lembrando para vocês acessarem lá a nossa página no Facebook, que é @masmorracine. O nosso grupo, que é Fãs de Além da Imaginação. Entra no nosso grupo, gente. Vamos lá, vem lá. É até mais fácil de falar comigo, inclusive, né?
que às vezes as pessoas ficam mandando mensagem aqui pelo YouTube e eu demoro um pouquinho para ler, sabe? Porque eu tenho que entrar no meu perfil do YouTube, às vezes só faço isso fazendo upload de vídeo, né? Demora um pouco para fazer isso, mas no grupo é mais fácil de eu responder, do Marcos responder, do pessoal do grupo responder caso tenha alguma dúvida. Por exemplo, como estavam me perguntando sobre como conhecer os nossos podcasts, né? A gente perguntou como é que a gente faz para escutar todos os podcasts. Eu falei sobre os aplicativos, agregador de podcast, sobre o nosso podcast estar disponível no Spotify, né? Então, acessem o grupo lá, tá? No Facebook, é Fãs de Além da Imaginação. Também nós temos o perfil no Instagram, que é @masmorracine, e também no Twitter, sim, é @masmorra_cast. Então, olha, gente, beijo para vocês. Então a gente se vê aí no próximo episódio de Além da Imaginação. Fiquem aí escutando a maravilhosa voz do querido Sérgio Tenkian cantando Lai, Lai, Lai. Lai, Lai, Lai. Fiquem bem, se cuidem e falem a verdade quando for possível.